já abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Aquilo que você achar melhor, mas não venha sem Bíblia, tá bom? Abra a Bíblia, liga a Bíblia aonde, né? Não adianta eu falar para você abrir, mas abrir aonde, pastor? Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Gente, meu óculos está todo embaçado, Jesus. Gênesis 25, a partir do versículo 27. Melhor sem, porque vai dar ruim aqui. Gênesis 25, versículo 27. Se você achou, diga eu achei. Também, né, gente? Gênesis. Você tem que achar ligeiro. O que diz a palavra? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou, diga comigo, desprezou. De novo, só mais uma vez. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Papai, essa é a tua palavra. Que ela, Deus, alcance os nossos corações de forma poderosa, abrangente, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Preparei essa mensagem ainda no começo dessa semana. E você que veio semana passada, você vai ver que ela tem uma conexão com a mensagem da semana passada. Então, se você não assistiu ainda a mensagem ou não veio no domingo passado, ela está no YouTube. A mensagem proposta versus propósito. Essa mensagem, ela vai se conectar também com essa que nós ministraremos hoje. Inclusive, aconteceu um tema muito interessante que acaba encaixando, né, com aquilo que nós vamos falar hoje. A rainha Elizabeth morreu, 96 anos, 70 e poucos anos, não é isso? Como monarca, como rainha da Inglaterra, e o Senhor a recolheu. E quem assumiu foi Charles, o príncipe que agora é rei. Ou seja, ele assumiu porque ele era o primogênito. Ele assumiu porque era o direito dele. Eu falei, meu Deus, eu preparei essa mensagem. A mulher morreu, já deu uma introdução na minha pregação. Eu não estou rindo da morte da mulher, não. Amém? Pelo amor de Deus. Né? Eu espero que você entenda, mas ela cumpriu o papel com muito louvor, né? Com 96 anos. Então, porque talvez você que visita e não me conhece, você vai achar que eu estou debochando
da nobre rainha, então entenda que não é isso. Eu quis dizer que isso me ajudou a trazer a introdução da mensagem. É importante a gente falar isso, que a gente está num mundo cheio de mimimi, então é tanto mimimi que a gente já tem que se resguardar, senão ainda pego no YouTube só esse pedacinho e diz, pastor pregava celebrando a morte da rainha, sabe? Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que se precaver, né? Porque o capeta está solto e o mundo jaz no maligno. Mas quem assumiu foi Charles, com 73, é isso? 73 anos, ele vai começar a trabalhar agora agarrado. Assumiu a função da mamãe. Mas esse texto que eu li agora é um dos textos que na minha conversão e nos primeiros passos da minha caminhada cristã, era um texto que muito me intrigava. Eu sempre fui muito curioso quanto à Bíblia, ainda continuo, mas lá atrás ainda eu tinha mais interrogações do que hoje acerca da palavra de Deus. Mas a cada dia que eu vou lendo a palavra, sempre eu vou aprendendo e algo novo vai se revelando. E mesmo um texto que você lê ele 50 vezes, nas 51 tem um negócio diferente para você aprender. E esse texto mexia comigo porque na minha cabeça, ainda na minha meninice espiritual, eu pensava, por quê? Só por causa de um pratinho de comida, só por causa disso, o pobre do Esaú perdeu o direito que ele tinha. Ele perdeu aquilo que era de direito só por causa disso. Mas como nós já aprendemos e falamos muito nessa igreja, que texto sem contexto é um pretexto, nós não podemos ficar presos só nessa parte que eu li. Porque se ficar preso só nela, parece que tinha alguém com a necessidade, o outro enganou e deu tudo certo e pegou a bênção. Eu quero que você primeiro entenda isso comigo, sobre a primogenitura. O que é a primogenitura? Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro que você sabe que o primogênito é o filho mais velho, isso é evidente, aquele que veio primeiro. Na era patriarcal, o filho primogênito assumia toda a responsabilidade na ausência do pai. Então, existia no filho mais velho um glamour, uma responsabilidade maior. Ele se sentia diante dos outros, porque vinha para ele tudo aquilo que era do seu pai. Isso vem desde lá do Oriente. É importante a gente entender que esse contexto, desse texto lido, acontece no Oriente. Acontece dentro daquela cultura. Então isso já vinha dos ancestrais, isso já era cultural. Porque na lei mosaica a gente vai ver mais à frente que veio um direcionamento sobre a primogenitura. Mas isso já era uma prática lá de trás. Entregar para o filho mais velho aquilo que ele era de direito, por ser o primogênito. Então, Esaú tinha alguns direitos, embora ele e o irmão fossem gêmeos, mas quem veio primeiro, quem saiu primeiro do ventre da mamãe, foi o Esaú. Por isso, ele era o primogênito. Mas eu quero que você entenda outra coisa sobre a primogenitura. Na lei mosaica, o primogênito passa a ser consagrado ao Senhor e tinha direito à herança dobrada. Quando você vai ver a lei mosaica, quando Moisés fala sobre a lei, há um direcionamento para que o filho primogênito seja consagrado ao Senhor. Então, a direção de Deus foi, o sangue tem que ter uma marca, o anjo vai passar. A casa que tiver o sangue no umbral, essa casa está livre. Sendo assim, morreram os primogênitos, o Egito entrou num caos. E aí o Senhor deu um direcionamento, que a criança deveria ser consagrada ao Senhor, e ela tinha direito à herança dobrada. Por quê, irmãos? Isso aqui é apontando para Jesus. Olha bem, na primogenitura de Cristo, todos temos acesso à salvação e herança. Jesus é o primogênito. Como assim, pastor? Leia comigo Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o
primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia. Você entendeu? Que o apóstolo Paulo está nos ensinando que antes de tudo Jesus já estava, que na formação de tudo já estava. Por isso João diz assim: no princípio era e o verbo estava e o verbo se fez o quê? Carne. Ele se fez Deus, ele se fez carne. E ele é o primogênito de toda a criação. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que Jesus tem acesso, ele nos dá direito a isso, quando entregamos as nossas vidas a Jesus. E lá na carta de Paulo a Romanos, ele diz que nós somos adotados. Então nós passamos a ser co-herdeiros, co-participantes. Jesus está falando assim: eu abri o acesso para vocês, eu sou o primogênito, mas vocês têm acesso a tudo que o Pai me entregou. Em Cristo nós alcançamos isso. Então, para você entender o tanto que o contexto da primogenitura é importante. E quando você vê essa palavra que diz primazia, neste contexto a palavra primogênito está no grego prototokos, que quer dizer proeminência. Proeminente é aquele que está à frente, é aquele que tem prioridade. Jesus tinha prioridade, Jesus tinha acesso a tudo. Tudo era dele. Por isso lá em Hebreus diz que por ele, para ele são todas as coisas. Aí ele foi até o Calvário e falou assim: eu morro para que vocês tenham vida e tenham acesso, tenham herança, tenham vida eterna. Através de Cristo, tudo isso chega a nós. Mas a gente tem que falar dos dois meninos, Isaac e Esaú. E até agora foi a introdução da mensagem, porque o tema da mensagem é o prata. Não posso quebrar esse prato. O prato. Porque tudo se desenrolou e tudo mudou a partir de uma comida feita por Jacó. Eu quero que você entenda algumas coisas também dentro desse contexto. Nós não sabemos exatamente qual era a idade dos garotos aqui, mas quando a Bíblia diz cresceram os meninos, quer dizer que eles já não eram crianças. Esse cresceram no original quer dizer que eles já eram homens. Então aqui nós não estamos falando de duas crianças. Nós não estamos falando de quem não sabe o que está fazendo e de quem não está entendendo, não. Nós estamos falando de pessoas que já têm noção e sabem escolher aquilo que querem, ok? Os meninos, quando o vovô Abraão morreu, eles tinham 15 anos. Então, eles escutaram muita história do vovô Abraão, ainda mais vô que gosta de contar história, vó. Então eles escutaram. Você já pensou? Os dois meninos sentados na frente de Abraão. Eu não sei como é que você imagina Abraão, mas eu imagino ele barbudão, pelo contexto, com uma voz forte, né? E ele falou assim: meninos, um dia Deus veio, eu estava lá em Ur dos Caldeus, a minha vida estava uma beleza, eu tinha minhas fazendas, de repente Deus vem e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você imagina? Aí ele chegou e falando assim para os meninos: menino, tem bênção para vocês sabiam? É, vô, aonde que está? Aqui, ó, os meninos. Gênesis capítulo 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que todas as famílias da terra fossem benditas,
tinha que passar essa herança. Ou seja, eles tinham entendimento sobre a importância de assumir a primogenitura e ser o sucessor de Isaque. Era muito importante. Era muito importante. Outra coisa que a gente sabe, que os meninos se agitavam na barriga da mãe, não era? Parece que os meninos já começavam a brigar na barriga da mãe. Um dia a mãe falou assim, o que está acontecendo com esses meninos? Parece que estão se pegando dentro da barriga. O Senhor falou assim, dentro de ti tem duas nações, dois povos. O mais velho vai servir o mais novo. A mãe tinha conhecimento da promessa. E o pai também, com certeza. Tinha um conhecimento da promessa. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Ele era homem que ia para o embate, ele ia para o mato, ele ia caçar, ele fazia comida, ele ia para lá. Já Jacó era homem pacato, que habitava em tendas. No original, esse homem pacato é pastor. Isso se comprova que essa era a profissão dele, que você vai ver que quando ele teve que vazar fugindo do irmão dele que queria pegar ele, porque foi enganado. Ele chegou na casa do tio Labão, não é isso? E ele foi fazer o que lá na casa do tio Labão? Cuidar de ovelha. E prosperou e foi bem sucedido, porque essa era a função dele. Então aqui nós temos dois irmãos que eram distintos, totalmente, perfis distintos. Aí nós chegamos numa outra situação que a Bíblia fala para nós. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Parece que Isaque gostava de comer, né, gente? Porque o texto, está escrito no texto, põe na tela, gente, o versículo. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Quer dizer, ele gostava do menino porque o menino parece que era bom. E Isaque parece que gostava de comer também. Aí o texto diz que Rebeca, porém, amava quem? Jacó. Isso aqui, quando você vai olhar no original, você vai ver que havia um sentimento maior pelo outro filho. E eu analiso essa situação da seguinte forma. Primeiro, era o primogênito. Era óbvio que Isaque teria uma tendência por Esaú, porque ele era o primogênito. Na cabeça de Isaque, era aquele que devia ficar com tudo que ele tinha. Então ele tinha um cuidado, um apego maior com o menino. Mas aí foi a mãe que escutou uma promessa sobre o outro. A mãe escutou uma promessa que o mais novo, que inclusive quando o mais velho saiu do ventre, a Bíblia diz um pouquinho antes, o mais novo saiu agarrado no calcanhar. O mais velho saiu, o outro grudou atrás. Falou, opa, estou na cola. Então a mãe sabia. E Rebeca era uma mulher temente a Deus. Você vai ver a história de Rebeca, você vai ver que Rebeca era uma mulher temente a Deus, que ouvia a voz de Deus, que saiu da onde ela estava, lá da Mesopotâmia, para casar com o seu marido, com Isaque. É Isaque, gente. Você está entendendo? Então, aqui tinha uma situação dentro da família. O pai estava mais para cá, a mãe estava mais para lá, um filho tinha um perfil, outro filho tinha outro perfil. Assim está o contexto dessa casa. Mas por trás tinha Deus que estava trabalhando dentro disso tudo. Porque nós temos que entender que tudo é o Senhor que vai preparando para nós. Existe a mão de Deus em todas as coisas. Eu quero que você também se lembre que Isaque, ele não era o primogênito. Você lembra disso? Sim ou não? Sim. O primogênito era quem? Ismael. Ah, mas ele era o filho da concubina. Sim, mas foi o primeiro filho de Abraão. E Abraão custou entender que ele tinha que mandar Ismael embora, porque o filho da promessa era Isaque, porque o filho da promessa era com Sara, a mulher estéril. Só que isso não era fácil também para Abraão.
Tanto que foi a contragosto que ele despachou o menino. Ele despachou Ismael a contragosto. E outra coisa interessante, quando morreu Abraão, a família toda foi lá para Macpela para fazer o sepultamento. E os meninos também foram. E com certeza os meninos se encontraram com quem? Com o titio Ismael. Amém, igreja? Vocês estão pegando? Eu estou trazendo todo esse contexto histórico, esse contexto cultural, para que nós possamos aplicar o texto e você possa aplicá-lo no seu coração. Porque se eu não entender tudo o que rege por trás disso, fica muito solta a mensagem. Se eu não entender o pano de fundo e não descortinar isso, eu não compreendo por que tudo isso aqui aconteceu. Por que tudo isso aconteceu? E agora nós chegamos no momento em que um está caçando e volta com fome, e o outro está cozinhando. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. As nossas necessidades revelam o nosso caráter. As nossas necessidades revelam o nosso caráter. Eu acho muito interessante que ele fala assim: eu estou a ponto de morrer. Quando ele veio e falou, me dá do cozinhado, a resposta de Jacó falou: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Você já está ligado que isso era uma coisa importante para Jacó? Porque se não fosse importante, ele já não teria falado: vende-me primeiro o direito de primogenitura. Aí você vai ver a resposta do irmão dele. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveito o direito da primogenitura? Eu acho esse aqui muito chave para revelar o caráter dos garotos. Será que ele estava com tanta fome para morrer que não dá para esperar um pouquinho e entregar algo tão precioso na mão do outro? É que a nossa necessidade revela o nosso caráter. Quando você está passando por uma situação de necessidade, aí se revela o teu caráter. Se você está precisando de dinheiro, você está apertado, você está devendo, começam a aparecer umas propostas hediondas, e você entra no negócio, você aceita. Isso revela o teu mau caratismo. Isso revela que você faz qualquer coisa por dinheiro, que você negocia conforme aquilo que você precisa. Sabe o que isso aqui me mostra? Esaú não estava nem aí com as consequências, e muitas vezes nós fazemos coisas e não nos preocupamos com a consequência daquilo. Nós não refletimos sobre aquilo que pode acontecer posteriormente, porque eu estou olhando só para o momento. Eu estou com fome, eu estou sem dinheiro, eu estou com vontade de fazer sexo. Então eu não olho o que vem por trás. Eu quero resolver o meu problema, nem que isso custe caro. Por uma gratificação carnal, podemos perder centenas de bênçãos espirituais. Sim ou não? Sim. Acabei de ler as bênçãos, e eu só li um versículo, tinha bênçãos e bênçãos que Deus liberou sobre a vida de Abraão, que chegaria em Isaac e depois viria para o próximo filho. Mas, aquele momento ele estava com fome. Cuidado com a tua fome. Cuidado com a tua fome. A tua fome pode fazer você perder bênçãos extraordinárias. A tua necessidade do momento pode fazer você perder tudo aquilo que Deus preparou para você. Cuidado.
Esaú não estava muito ligado na primogenitura. E como Deus conhece nós na intimidade, é por isso que lá atrás o Senhor já falou, o mais novo. Porque Deus nos conhece, irmãos. Desde o ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhece. Só que Ele prepara um caminho, e a decisão é tua. A escolha é tua. Você vê como as coisas se encaixam? De repente um está ali fazendo um cozinhado do nada. Me parece um prato de lentilhas, não é isso? Feijãozinhos pequenos, que era vermelho. Aí chamar Sedom, que diz o texto aí, daí chamar Sedom, Edom quer dizer vermelho. E a partir disso, de Esaú nasceram os edomitas. Um povo que desafiou o povo de Deus o tempo todo, os edomitas. Os edomitas só foram vencidos no reinado do rei Davi. Por aí você tira uma ideia. Que povo forte. Que povo perigoso e poderoso. Os vermelhos, os edomitas. Por causa de uma gratificação carnal, você pode estar perdendo coisas extraordinárias para a sua vida. Algo do momento. E nós somos muitos dos momentos. Quantos momentos que você tomou cada decisão. Quantos momentos que você se equivocou. Quantos? Porque havia uma necessidade. E aí apareceu algo para você. Olha, eu tenho isso aqui para você. Só que você tem que dar uma contrapartida. Não é? Sim, irmãos. Isso acontece. Não vamos longe, não? Estamos em época de eleição. E aí? Tem tanta gente negociando. Tem tanta gente negociando. Tem tanta gente negociando a igreja de Jesus. Com quem não é crente, com quem não tem temor, com quem não ama a palavra, com quem é aproveitador do evangelho. Mas existem pessoas que estão negociando. E eu não tenho vergonha de falar, não tenho medo de falar não, porque eu não tenho rabo preso, viu? Eu não negocio. A palavra de Deus diz que o obreiro tem que manusear bem a palavra da verdade, e não pode ter nada que o envergonhe. Paulo escreveu a Timóteo. Sabe, irmãos, uma coisa pequena, nós entregamos, sem propósito algum, olhando por um momento, porque decisões que você toma agora, elas podem reverberar a vida todinha na tua vida. Vai ficar o resto da vida. O resto da vida ecoando e cobrando. Você já pensou, irmão? Eu sou pastor dessa igreja. O povo chega aqui. Pastor, você está precisando de alguma coisa? Se eu estiver vulnerável, cuide das suas fragilidades. Então, irmão, nós estamos fazendo umas reformas aí, estamos precisando de umas cadeiras, estamos fazendo um negócio aqui, acolá. Quanto que é, pastor? Coisa pouca, 100 mil reais. Eu vou dar 150 para abençoar o amado. Negociou com o diabo. Negociou com o capeta. Por isso a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo escreveu, não é que o dinheiro é um problema, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro,
origina todos os malefícios da nossa vida. Cuide das suas fragilidades. Cuide. Já pensou, irmãos? Aí eu negocio. E o caba vem no culto aqui e fica aqui, me olhando, para eu trazer ele aqui, apresentar ele para a igreja. Esse é o nosso candidato, está repreendido. Esse é o nosso candidato. E aí, pastor, não vai fazer nenhum videozinho meu? Não vai postar? Misericórdia, irmão. Misericórdia. Cuide das suas fragilidades. Não fica dando sopa para o azar, bem em casa aqui. Não fica se expondo. Fica se expondo. Quando me mostro fraco e vulnerável, sinalizo que não posso ocupar certas posições. Aqui deixou claro uma coisa: Esaú não podia assumir função tão importante. O caráter dele era deturpado. Por isso que tem pessoas que não saem do lugar e é bom ficar só lá, porque continua crente. Quando você é fraco, irmão, você é fraco mentalmente, você é fraco emocionalmente, desequilibrado. Você não pode ocupar certas posições, porque no desespero você faz besteira. No desespero você faz qualquer negócio. Quantos estão endividados por causa de um momento de desespero, porque não teve sabedoria de conversar com Deus, de tentar negociar, de administrar de uma forma diferente, se enveredou num caminho errado, em juros absurdos, em negócios mal feitos. Cuidado com a sua fragilidade. Cuidado. Cuidado para onde você olha. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com a mesa que você senta. Cuidado aonde você negocia, com quem você negocia. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado. Se expõe desnecessariamente, é envergonhado. E se tem uma coisa que o diabo quer fazer, e ele senta para assistir de camarote, é crente passando vergonha. Porque daí o povo fala, ó, crente. Por isso que eu não faço negócio com crente. Crente. Olha lá, diz que é pastor. O povo ainda enche, ó, é pastor. O povo ainda enche a boca. Que não é ele, é o cão por trás. Você está entendendo? Se você quer chegar em lugares altos, se você quer crescer, prosperar, ser reconhecido na sua vida profissional, naquilo que você faz, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Deus não vai colocar você em certas situações e falar, se eu botar lá vai dar ruim. Não tem condições para isso. Entenda isso, irmãos. Pega isso aqui para você. Quando não valorizo o que Deus preparou para mim, alguém valoriza e pega a bênção. Não foi assim que aconteceu com o rei de Israel? Deus chamou Esaú para ser o primeiro rei de Israel. Esaú começou a fazer besteira, começou a se atropelar todinho. Fazer função de sacerdote, sendo que ele não era sacerdote. Deus mandava matar tudo, ele segurava algumas coisas e não matava tudo. Sempre ele tinha um negócio. Depois, para piorar, ele andou atrás até de feiticeira. E Deus falou, já tirei o reino de você e entreguei para outro. Porque se você não quer, se você não honra, se você não valoriza aquilo que Deus te deu, alguém vai honrar, alguém vai valorizar e alguém vai fazer bem feito. Porque ninguém é insubstituível. E o dia que eu falar assim, Deus, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais ser aqui, eu estou indo. O problema é de quem? Meu. Deus continua sendo Deus, a igreja continua sendo a igreja, e alguém vai subir e vai continuar. Porque ninguém
é a última bolachinha do pacote, não. Tem gente que acha que é o máximo, que é o cara. Não. Cuidado, irmão. Cuidado. Valorize o seu emprego. Ah, mas eu não gosto, mas você está nele no momento, honre esse emprego. Valorize a sua esposa, o seu esposo. Valorize o seu salário. Recebe essa miséria. Você profetiza desgraça naquilo que vem na tua mão. Não é essa miséria, essa é bênção. Jesus, me faz prosperar. Multiplica aquilo que vem na minha mão. É assim que nós nos comportamos. Valorize a sua igreja. Para de falar mal da igreja de Jesus. Para de desdenhar daquilo que o Senhor tem entregado na tua mão. Deixa eu te perguntar, Davi era perfeito? Cheio de defeito. Cheio. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Deus está olhando aqui dentro. Valorize aquilo que Deus está colocando na tua mão. Valorize. Amém? O meu comportamento revela as minhas prioridades. O meu comportamento revela o que eu quero. Eu estou com fome. Eu vou morrer. De que me adianta a primogenitura? Eu quero comer. A Bíblia diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Deus não trabalha com mais ou menos. Tanto que em Apocalipse 3,16 o Senhor diz: porque não és quente nem frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que o morno é assim, ele nunca tem uma resposta concreta. A resposta dele é sempre dúbia. Porque pessoas assim não assumem responsabilidades. Aí Jacó falou: vem cá, meu amigo, antes de você comer, jura aqui. E ele jurou. Quando ele jurou, acabou. Ele empenhou a palavra. Agora, olha o que diz no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, a respeito de Esaú. Olha isso. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O autor de Hebreus faz questão de relatar a postura de Esaú. Agora deixa eu te falar uma coisa: e ninguém seja devasso ou profano. Esse profano, no original, quer dizer pornos. O problema que ele tinha não era só com comer aquela comida, não. Ele tinha um sério problema de pornografia na área sexual. Tanto é que ele casou com mulheres de outros povos, e a palavra de Deus foi que não deveria casar com mulheres de outros povos. Ele casou com cananeias. Ele era um profano, um pervertido sexual. No original quer dizer isso. Esse profano é uma perversão sexual. Cuide da sua sexualidade. Você que é solteiro, ora a Deus. Não quebra o princípio não, espera o casamento. Você que é casado, cuide da sua sexualidade. Casais, vocês precisam ter relação sexual. Altos índices comprovam que depois de casado, muitos casais caem o nível da sua sexualidade absurdamente. E aí abre brecha para o pecado, para o adultério e para uma série de coisas. Aí começa a ver pornografia no celular. Aí entra a masturbação e aí acaba com tudo. Amém ou amém? Cuidado, irmão. Cuidado com o prato. É só um beijo.
é só uma noite, é só hoje, é só um golinho hoje, só um golinho, amanhã eu estou no culto. É só uma mensagem, é só uma curtida, não vejo nada de mal numa curtida. Foi só oi, foi só um oizinho. Vocês que são maldosos, o diabo gosta disso. O diabo gosta. Cuidado com o prato. Eu até ia pedir para fazer uma sopa aqui, mas primeiro que está muito calor. Não cabe no momento. Segundo, que eu quis trazer o prato vazio, porque cada um sabe qual é o seu prato, o prato que lhe atrai. Que se tivesse aqui, agora, e eu quero que você faça essa leitura espiritual. Não pense só em comida, embora também possa pensar, porque a gente não fala muito de glutonaria, mas está lá como pecado, viu? Obra da carne, glutonaria. Inclusive isso é bom a gente falar, porque o povo fala, ó, tem crente, vão comer demais, ó. Isso é pecado também, irmão. Você pensa em comida, viu? Não cuida da saúde, aí altera a pressão, o nível de colesterol, não faz uma atividade física, e vai estragando a tua vida. Cuidado com os pratos. Cuidado com os pratos. Entenda uma coisa, Deus conhece as nossas falhas, mas principalmente Ele olha para o nosso coração. Eu quero dizer que aqui ninguém está dizendo que Jacó é santo, não. É outra tranqueirinha também. Foi melhorar depois. O nome do cidadão já não ajuda. Jacó quer dizer o quê? Enganador. Olha o nome. Enganador. Mas tudo indica que o coração dele era diferente do coração do outro. Sabe de uma coisa, queridos? Todos nós temos falhas e todos nós pecamos. Mas como cada um de nós nos comportamos diante do pecado que fala quem somos nós. A nossa mudança de atitude que fala quem somos nós. Arrependimento, a palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, ele olha para o nosso coração. E o Senhor conhecia o coração de Jacó. Ele conhece o teu coração e conhece o meu coração. Ele sabe qual é a nossa capacidade. Um caráter deformado é moldado quando temos sede pelas coisas de Deus. E se tem uma coisa que Jacó tinha, era sede pelas coisas de Deus. Porque ele falou, vende a tua primogenitura. Ele estava de olho. Era algo espiritual. A primogenitura era algo espiritual. Ele estava ligado nas coisas espirituais. Irmão, se ligue nas coisas espirituais. Às vezes nós somos muito ligados nas coisas naturais. Se liga nas coisas espirituais. E se a gente for falar de Jacó, depois ele vendeu a primogenitura, que ele recebeu a primogenitura. Você vai ver na frente que Isaac chama quem? Esaú, para abençoá-lo. O pai já estava cego. Isaac sabia, já estou quase indo, então tem que orar, ungir, abençoar o meu sucessor. A mãe escutou. Opa, e a mãe sabia. Aí a mãe foi lá. O pai chamou Esaú e falou assim, vai lá, caça e faz um comes aí para mim. A mãe escutou, foi lá e chamou Jacó, falou, Jacó, vem cá. Eu vou preparar aqui a comida. E o outro era peludo, eu vou
vestir você com as peles aqui, nós vamos enganar o teu pai. Olha, é isso mesmo a história. E eu acho bom que a Bíblia não esconde isso. O que eu gosto da palavra de Deus é que ela não esconde o defeito das pessoas. Ela não camufla. Ela não quer dizer que a pessoa, não, que na Bíblia também todo mundo tinha os seus probleminhas, gente. Perfeito na Bíblia é só Jesus. E aí, Jacó chegou lá bancando Esaú e pegou todas as bênçãos liberadas, todas. Comeu, ficou satisfeito, porque Jacó tinha um nome, enganador. Quando Esaú chegou, o pai dele falou, ué, mas eu já abençoei. Aí ele falou, pai, mas libera alguma coisa para mim. Ele falou, já dei tudo para o outro. Porque naquela hora, qual que foi a palavra? Enquanto eu tomo água, você vai lembrar da palavra que eu falei para você falar bem alto na hora que eu li o texto no começo da pregação. De novo. Desprezou. Ele desprezou. Ele não fez conta daquilo naquele momento. E agora aquela decisão está pesando neste momento agora. Tem decisões que vão pesar ainda lá na frente na tua vida. Então tome decisões corretas. E aí o que aconteceu? A ira veio. E aí Esaú falou, esse aqui já me enganou 2 vezes. Primeiro, me tirou a primogenitura. Mas na verdade não foi 2. Porque uma ele entregou. Na outra, o outro recebeu porque ele tinha desprezado. Aí você vai dizer, pastor, mas foi certo o que foi feito? Não foi certo, não. Os meios não foram feitos da forma correta. Mas aí que agora nós vamos chegar em Jacó. Jacó teve que fazer o quê? Vazar. Já teve que sair de perto da sua família. Amém? Ele teve que sair de perto da sua família e o irmão estava perseguindo ele. E ele foi parar onde? Na casa do tio Labão. Quando ele chegou lá, aconteceu com ele o quê? Ele foi o quê? Enganado. Ele chegou lá, apaixonou por Raquel, combinou em trabalhar por Raquel. Na noite de núpcia, entregaram quem para ele? Lia. Ele falou, não, mas não é essa, não. Essa é a mais velha, eu não vou entregar a mais nova para você não. Agora você vai ter que negociar comigo de novo. O dobro de tempo para você ter a outra. Olha que história. E aí ele teve que trabalhar. Aí a esposa que ele amava, que era a Raquel, era o quê? Estéril. A outra dava menino para todo lado. Raquel, neca de pitibiribas. Não saía nada. E ali a velha só produzindo, menino. E ele ficou lá trabalhando. Foi enganado por Labão nos negócios. Porque ele plantou, ele colheu também. Mas daí chegou um momento que ele teve que voltar. Não foi isso, igreja? Sim. Teve que voltar. Ele falou, me dá aqui o que é meu. Negociou com Labão. Pegou as mulheres, a meninada dele. Aí ele já tinha filho. E voltou. Porque não esqueça de uma coisa. Ele tinha uma pendência com o irmão. E tudo aquilo que Deus queria fazer na vida dele, primeiro tinha que passar por um processo de restauração. Tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, primeiro, Ele precisa reparar algumas coisas que estão mal resolvidas. Você recebe isso? E aí aconteceu uma história no meio do caminho. O que aconteceu? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Jacó lutou com o anjo do Senhor. Essa musiquinha eu aprendi quando eu namorava a Fabiana estava me evangelizando. Eu já tinha convertido, mas eu era meio devagar. Ela falou, vai ter uma banda de pagode. Eu falei, opa! Cheguei lá, tinha uns mineiros, só para contrariar a versão gospel. Como é que era o nome deles?
Tem uns aninhos também, né? 22 anos, 23. E aí, cheguei lá, quando eu entrei, eles cantavam essa música. Jacó lutou com o anjo do Senhor. E na luta Jacó dizia, se não me abençoar, você não vai. Se não me abençoar, eu falei, oh glória, aleluia. E foi isso que aconteceu. Val de Jaboque, Jacó lutou com o anjo do Senhor. E aí ele recebeu um toque na coxa. E até hoje, isso é valorizado e honrado pelos judeus. E aí o Senhor olhou e falou assim, porque lutastes com o Senhor. Meu Deus, eu me arrepio. Você não se chama mais Jacó, mas a partir de agora o teu nome é Israel. Aleluia. Uau! 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 A partir de agora você não é mais um usurpador, mas você é uma nação santa. E dele saíram as 12 tribos de Israel. E ele foi encontrar com seu irmão, ele estava com medo. O irmão dele falou, não quero nada, eu estou rico também. Houve uma reconciliação. Eles sepultaram juntos a Isaac. Aleluia. Aleluia. Israel. Não era só sobre um guisado. Não era só sobre um prato de lentilha. Tinha algo muito maior por trás disso. Se você ficar olhando só para o momento e para o prato, e você não visualizar as grandezas de Deus, você se perde no meio do caminho. Agora eu tenho uma coisa para te contar. Jacó teve quantos filhos? Ele teve 12 filhos. Dele saíram as 12 tribos. Mas teve um filho dele que também pisou na bola com ele. Você sabia disso? O seu primogênito. Vem comigo aqui em Gênesis 49. Não estava na pauta da mensagem, mas para a gente terminando, eu quero colocar para você. Coloca para mim Gênesis 49, versículo 2 em diante. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanastes. No grego, mesma coisa daquilo que tem lá atrás do tio dele, pornografia, pornos. Rubem se deitou com a concubina do seu pai, ele desonrou o leito do pai dele. O primogênito, o pai falou assim, tu és a força do meu vigor, tu és o meu primogênito, minha força. Outra coisa que era muito forte sobre a primogenitura, é que o filho que vinha primeiro, era o filho do vigor do pai. Era o filho da juventude do pai. O pai estava bem, estava forte, estava bem sexualmente. Tudo isso é verdade. Tu és a força as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em poder. Só que não será o mais excelente, porque profanastes. Aqui está mais um exemplo de alguém que perdeu a bênção porque desonrou. Ele tinha os direitos, mas também os direitos foram perdidos. E aí ele saiu liberando bênção para todo mundo. Mas eu quero que você venha comigo no versículo 8, porque já que estamos aqui, vamos com tudo. Versículo 8. Judá te diz alguma coisa? Judá te diz alguma coisa? Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti.
Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. O cetro é o quê? Quem usa cetro? Quem usa cetro? Quem usa cetro? Judá é a tribo, quem que veio dessa tribo? Jesus, o leão da tribo de Judá. Ei, naquela hora que ele falou que era primogenitura, ele estava dizendo, de mim sairá a descendência do Messias. O cetro, o rei, Jesus é o rei dos reis. O cetro nem o bastão, de entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os seus povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite. Aleluia. Aqui se fala de Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Olha que coisa fantástica. Deus restaurou a história de Jacó, porque ele tomou uma decisão. Eu não sou enganador. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Ele entregou-se verdadeiramente ao Senhor. Se tornou o grande patriarca que recebeu o nome de Israel. Ele foi pai do grande José, governador do Egito. E se nós fôssemos enumerar tudo aquilo que aconteceu a partir daquele momento em que ele disse: primeiro vende a tua primogenitura. Saiba tomar decisões corretas, na hora correta, sempre desejando as coisas de Deus. E eu quero terminar dizendo essa frase para você. Quem se aproveita do prato do momento, pode perder os manjares da eternidade. Amém? Porque quando Jesus voltar, vai ter uma festa no céu, chamadas Bodas do Cordeiro, onde nós vamos celebrar como igreja. E eu tenho certeza que vai ter um manjar. Esse não é manjar dos deuses, esse é um manjar de Deus. Cuidado com os pratos do momento. Cuidado. Cuidado com os pratinhos. Cuidado com o fast food. Faz mal para a saúde. Cuidado. Cuidado com os fast foods espirituais. Tudo que é muito fácil, geralmente não é valorizado. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Cuidado com os pratos. Cuidado. Cuidado, você que gosta de matar a vontade na hora. Cuidado. Cuidado. Espera mais um pouquinho. Segura um pouco aí. Fica de jejum. É bom para a vida cristã, jejum. Não vai com muita sede ao pote, digo ao prato. Cuidado. Cuidado. Diz o ditado que o apressado come cru. Eu vou mudar esse provérbio, o apressado pode perder a bênção. Pois Jesus nos ensinou, não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que haveis de comer, beber ou
vestir. Então, irmãos, cuidado. Quem se aproveita do prato do momento pode perder os manjares da eternidade. E não posso deixar de mencionar o nosso querido Daniel, porque é nele que eu estou na leitura bíblica agora. Daniel, cativo, lá na Babilônia, ofereceram tudo para ele. Ele falou, não, eu quero só as frutinhas mesmo, os legumes. O pessoal falou, mas você vai ficar fraco, diferente dos outros, e o rei vai me pegar. Não foi assim que o servo falou? O copeiro falou para ele? Ele falou, não, dá uma avaliada uns dias em mim aí. Passado uns dias, a feição dele era melhor do que a dos outros, porque o vigor dele não estava no alimento físico, o vigor dele estava no alimento espiritual. O nosso vigor está naquilo que buscamos em Deus. O nosso vigor, a nossa força está no Senhor. Não é nas coisas humanas, não é nas coisas terrenas. O nosso vigor está nessa palavra. O nosso vigor está na nossa vida de oração. O nosso vigor está no nosso jejum. O nosso vigor está no nosso nível de entrega a Deus. Não perca isso. Não perca isso. Amém? Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.